Graça e paz a todos os presentes, mais uma vez, e aqueles que vão assistir essa ministração pelas redes sociais. Hoje vamos falar de um assunto que, vamos dizer assim, a gente não ouve com frequência, né? Por exemplo, nas mídias, a gente não ouve esse assunto. Por quê? Porque é um assunto que ninguém gosta de tocar, né? Então o tema de hoje é quem está vivo para Jesus. E para falar de quem está vivo, logo quem não está vivo está morto, né? E falar de morte não dá não chama muita atenção das pessoas, né? Mas veja bem, na Bíblia, nós vemos que a palavra vida ela é mencionada 451 vezes, ou seja, mais de uma vez cada dia. Mas a palavra morte, ela é mencionada 318, quase uma vez por dia. Então é um assunto que deve merecer o interesse de nós cristãos, né? Então foi por isso que o Espírito Santo me deu esse tema, né? Quem está vivo para Jesus, né? Então o Senhor Jesus, ele começa a explicar ali para os seus discípulos, nós vamos ver esse versículo, né? Mas antes disso, como era o Seol antes do sacrifício, ou seja, morte e ressurreição de Jesus? Nós sabemos o quê? Que todos nós, depois da queda, né, depois do pecado em Gênesis, toda a humanidade está sujeita o quê? À morte, não é? À morte. E uma coisa interessante na morte é que ninguém sabe quando vai morrer e do que vai morrer, né? Então, Jesus conta uma parábola que, aliás, as pessoas dizem que é parábola, mas nós entendemos que não é parábola isso. Isso é algo real que Jesus contou sobre Lázaro, por isso, nome próprio. Parábola não tem nome próprio, né? Então, Lázaro era um homem pobre que morreu e foi para a terra dos mortos. Antes de morrer, ele mendigava a porta de um rico que não temia Deus. Esse rico também morreu e foi para o Seol. Então, como era o Seol antes do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus? Como era o Seol? Aí Jesus explica como era, né? E quando Jesus explica isso, ele desperta o interesse daqueles ouvintes para não ir depois da morte para um determinado lado do Seol. O Seol tinha dois lados antigamente. Quando eu digo antigamente, entenda, antes do sacrifício de Jesus. Tinha dois lados, nós vamos ver isso, né? Que está em Lucas 16, 22 a 26. Eu vou ler o texto para que você, depois, quando estiver assistindo, e quem está aqui, ver como é que Jesus contou esse assunto para aquelas pessoas. Então ele diz, o pobre, que era Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Então, o rico foi para o Seol do lado ruim, não porque era rico, mas porque era mau diante de Deus. E Lázaro não foi para o lado bom do Seol porque ele era pobre, mas porque diante de Deus ele era bom. Deus é justo. Isso aqui não é um julgamento. Isso aqui é para explicar o que acontece com a pessoa quando morre. Só o corpo perece. A alma e o espírito continuam vivos. Então o Seol é um local
Sheol significa terra dos mortos, né? Sheol é um local para onde aqueles que morriam, né, antes do sacrifício de Jesus, iam. E olha só que interessante. Nesse local, as pessoas que não temiam a Deus, que zombavam de Deus, que matavam aqueles que serviam a Deus, iam para um local, uma parte do céu, que era terrível. Aqui a referência é fogo. E tinha muitas pessoas lá, né? E o outro lado era um local de alegria, que nessa tradução na linguagem de hoje fala que era festa. Uma festa como se fosse uma festa no céu. Ora, se tem festa no céu, tem anjos, o Senhor estava ali, né? Mas esses dois lados eram separados com um abismo. Ninguém, mesmo que quisesse, podia passar de um lado para o outro. Tudo bem até aqui? Então, Marcos 12, 26, Jesus dá uma informação tremenda para nós, que é aonde ele revela que não há morte, nem da alma, nem do espírito, não há morte, só do corpo. Ele diz assim: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Errais aqueles que não conhecem as Escrituras, não conhecem Deus, né? Então, aqui, lá no Velho Testamento, quando Deus falou com Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus de vivos. Aonde eles estavam? Eles já haviam morrido fisicamente. Já haviam morrido. Onde eles estavam? No Seol. Qual lado do Seol? Do lado que era uma festa, vamos dizer assim, né? Do lado que era uma festa. Mas eles estavam vivos. Então, esse ensino, essa ministração, nos ensina que vivos para Jesus são aqueles que temem a Deus. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que não estão mais atrelados, ou seja, debaixo da maldição do pecado. A maldição do pecado leva o homem, a raça humana, para o inferno, para a morte eterna. A morte aqui significa estar num local onde Deus não está. Ao contrário do céu. Aqui na história do rico e de Lázaro, aquele homem ele estava morto, porque ele estava num local onde Deus não está. Muito bem, e continuando, né? Depois do sacrifício de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, Jesus não poderia deixar aquelas pessoas que eram tementes a Deus sem conhecê-lo pessoalmente. Então Jesus desceu à terra dos mortos, no Seol, e isso aqui na minha imaginação, no meu entendimento, Jesus pairou bem ali sobre o abismo, para que todos pudessem ouvi-lo. E ele pregou. O que Jesus pregou lá na terra dos mortos? O mesmo que ele pregou para o povo de Israel. O evangelho do reino. E como só há salvação em Jesus, e como a salvação não é por obras, nem as ruins, nem as más, né? Nem as obras ruins condenam o homem ao inferno, porque ele já está caminhando, nem as obras boas credenciam o homem a subir para o céu. A gente fala subir, né? Mas é ir para o céu, né? Porque só há um caminho, se você receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus deu a oportunidade para quem estava lá. E ele pregou, e está escrito assim, ó: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu
O que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus levou, então, levou o cativeiro. Levou aqueles que estavam cativos. Aqueles que estavam lá no céu. Porque o Senhor não fez a raça humana para ficar na terra dos mortos. Mais uma vez, combinando com aquilo que Jesus disse, que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, quem creu em Jesus e se entregou a Jesus, o recebeu como Senhor, Jesus o levou. Subiu aos céus. Agora, o que aconteceu depois com o céu que era de um lado bom, de um lado ruim? Se já não tinha mais, entenda ruim, ruim aqueles que desprezam Deus. Se aqueles que não desprezaram a Deus subiram com o Senhor, o que aconteceu? Ali ficaram somente aqueles que escolheram não se render a Jesus. Olha, se ficou no céu só aqueles que não reconhecem Jesus, que não escolheram não se render a Jesus, não tem necessidade mais do céu de ter uma divisão, de ter um abismo. Então hoje o céu não tem mais abismo, é uma coisa só. Quem morre sem receber Jesus vai para o céu, um local de tormento. Isto não é o juízo, ainda não é o fim. Para quem está no céu, para quem for para o céu, a coisa não vai melhorar, vai piorar. Outro versículo. 1 Pedro, está lá em 1 Pedro 3, 18 a 22, que muitos têm uma interpretação, mas vamos chegar a uma interpretação juntos aqui nesta manhã. Olha só, vamos ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado. Jesus, o sacrifício dele foi eficaz, 100% eficaz, pagou toda a dívida. Né? O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha só o que ele fala. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Qual era a prisão? O Seol. Os quais no outro tempo foram rebeldes. Agora aqui começa uma interpretação. Eu entendo que está errada essa interpretação. Eu vou falar qual é essa interpretação. Veja lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Vamos ler esse mesmo texto na linguagem de hoje, que fica mais fácil de entender? Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou os espíritos que estavam presos no céu. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca, ou a arca. Ora, então, qual é o entendimento que eles têm? Que diz que esses que estavam presos eram aqueles só da época de Noé. E de Noé até Cristo, como é que faz? Deus não ligou para eles? Então o que acontece? Isso aqui é uma alusão à igreja e a Cristo. Assim como Noé preparava a arca para a salvação, assim hoje a igreja prepara a humanidade para se entregar a Cristo e ser salvo. Noé queria salvar do dilúvio. Jesus salva da morte eterna. Porque não tinha muito sentido. Deus não faz nada ser uma razão tremenda. Por que Deus ia deixar que fosse registrada a história de Noé? Se aconteceu há tantos séculos atrás, tantos milênios atrás. Se não fosse para comparar hoje com a igreja e Cristo Jesus.
Então, aqueles que estão presos hoje, aqui nesse mundo, aqueles que estão caminhando para o inferno, estão mortos, porque mortos para Jesus são aqueles que estão ainda atrelados ao pecado, que continuam sendo inimigo de Deus. Esses são mortos, porque a Bíblia diz que estão mortos no seu pecado. Esses são os mortos. Hoje. E como é que Cristo vai tirá-los? Da mesma maneira que ele tirou os espíritos que estavam em prisão lá, antes da ressurreição de Jesus. Como é que Jesus fez? Foi lá e o quê? Como é que é? Jesus pregou o quê? O evangelho da salvação, que é o evangelho do reino. E hoje é a mesma coisa. As pessoas estão mortas nos seus pecados, como foi falado aqui hoje. As pessoas não amam mais, as pessoas não consideram mais o próximo, as pessoas só querem se dar bem. E não importa o quão ferirem alguém e o quanto maltratarem alguém, não importa, elas querem se dar bem. Elas estão mortas para Deus. E vão caminhando para a morte eterna. Da mesma maneira que Jesus pregou lá no Seol para libertar aqueles que estavam na terra dos mortos, da mesma maneira, hoje, Jesus prega para aqueles que estão mortos aqui na terra, ou seja, desligados de Deus, para serem salvos, para ir para o céu, através da sua igreja. É a igreja hoje que faz esse papel. Assim como Jesus pairou no abismo e pregou, a igreja paira ou está neste mundo caótico, tenebroso, pregando a salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Essa é a chance que Jesus dá para a humanidade. Enquanto se está aqui na terra, mesmo que esteja morto nos seus delitos ou no seu pecado, há uma esperança ainda. Mas depois que morrer e for hoje para o Seol, que não há mais divisão, no Seol não tem mais a parte de festa, não tem mais, se tornou um só. Quando Jesus pregou lá e subiu, levou aquele que estava cativo, o Seol se fundiu e hoje é uma terra, um local que só tem tormento. Quem foi para lá não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Só está aguardando o julgamento para ser lançado no inferno. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Mas para quem está vivo, para quem está aqui hoje, para quem está assistindo essa ministração, há esperança se você ainda não entregou a vida para Jesus, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, há esperança. Você não precisa ir para o Seol para aguardar o julgamento. Você pode ir para o céu e aguardar o julgamento. Não o julgamento da sua alma, do seu espírito, do seu julgamento, mas das suas obras apenas. Mas quem estiver no Seol vai ser julgado e condenado. Aliás, já está condenado. É a palavra que a Bíblia ensinou. Aquele que crê em Cristo é salvo, mas aquele que não crê, ou seja, aquele que não recebeu Cristo, já está condenado. Por isso que nós ministramos que Deus, que Jesus Cristo não manda ninguém para o inferno. A pessoa já está indo. Então, a pergunta é, quem está vivo para Jesus? Se Jesus é Deus de vivos e não de mortos. É aquele que se livrou do pecado. Aquele que se reconciliou novamente com Deus. E isso só é possível para aquele que crê em Jesus, o Cristo. Essa é a mensagem de hoje. E que essa mensagem encontre um lugar na sua alma, para que você aguarde, desfrute dela, em seguida passe à frente, para que mais pessoas conheçam e tenham possibilidade de não ir para o Seol, mas sim ir para o céu. Em nome de Jesus. Amém.